Tem caráter transversal e se articula com as diversas políticas públicas, sistemas e estratégias de desenvolvimento econômico que integram essa lei. Parágrafo 1º. A política ambiental do município deverá implantar no território municipal as diretrizes contidas na Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Sólidos, Política Nacional de Saneamento Ambiental, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional sobre Mudanças de Clima, Lei Federal da Mata Atlântica, Sistema Nacional de Unidades de Conservação e demais normas e regulamentos federais e estaduais no que couber. Para fins de gerenciamento ambiental do território e de manejo das águas pluviais, o município de Niterói fica dividido nas seguintes bacias hidrográficas e subbacias. Bacia da Baía de Guanabara, com as subbacias do Rio Bomba, do Canal de São Francisco, do Rio Maruí, do Rio Icaraí, do Rio Dona Vicência ou do Canal da Alameda, do centro de Niterói, da Enseada de Jurujuba, da Ilha da Conceição. 2. Bacia da região oceânica, com as subbacias do Rio João Mendes, do Rio Jacaré, do Rio Arrozal, do Rio Cafubá, do Rio Maravista, do córrego da Tiririca, do córrego da Veração, do Santo Antônio, de Itacoatiara, do Sossego, de Piratininga, do Imbuí, de Cambuinhas e de Itaipu. 3. Bacia do Rio Alcântara e Aldeia, com as subbacias de Várzea das Moças, de Pendotiba, do córrego do Malheiro, do Muriqui, do Rio das Pedras, do Rio Sapê, do Rio do Ouro e do Rio da Aldeia. A presente emenda tem como objetivo adequar o PL 008 de forma a identificar as bacias hidrográficas e as subbacias do município, como forma a facilitar o gerenciamento ambiental do território de maneiros de águas pluviais. Desta forma, a emenda 261 também modifica o mapa 6 anexo ao PL 008 para que esteja de acordo com as bacias hidrográficas determinadas pela nova redação. A emenda 262 altera o artigo 158, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 158. O Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem deverá prever projetos executivos para que sejam executadas a drenagem urbana e o manejo das águas pluviais nas bacias hidrográficas do município. Ficam proibidas novas conversões de rios em leito natural, em galerias de concreto, bem como a realização de obras que cubram rios e canais com laje de concreto ou outro material, com exceção dos locais em que a viabilidade técnica para a construção e manutenção das construções assim o exige. A presente emenda tem como objetivo prever o que conste no plano de manejo de águas pluviais, projetos executivos para que sejam realizadas a drenagem urbana e o manejo das águas pluviais. Além disso, prevê a proibição de obras que cubram rios ou leitos de rios, a não ser que a viabilidade técnica assim o exija. Emenda 263. Modifica o artigo 164, que passa a ter a seguinte redação. O sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres é composto pelas áreas verdes urbanas, o conjunto de áreas intraurbanas e que apresentem cobertura vegetal, arbórea, nativa e introduzida, arbustiva ou rasteira, gramíneas, e que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental na cidade. A presente emenda tem como objetivo adequar a redação do artigo 164 ao PL, de modo a não ser taxativo quanto aos locais que compõem o sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres. A emenda 265 modifica o caput do artigo 196, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 196. O Plano Municipal de Mata Atlântica, conforme previsto no artigo 38 da Lei Federal nº 11.428 de 2006, deve ser elaborado no prazo de 3 anos, contados do início da vigência dessa lei, de forma participativa e visa apontar ações prioritárias e áreas para a conservação e recuperação da vegetação nativa e da biodiversidade da Mata Atlântica, com base em um mapeamento das remanescentes do município. A presente emenda tem como objetivo a descrição do prazo de elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica. Emenda 266. Altera o quadro 2, características de aproveitamento construtivos na macroárea. A presente emenda tem como objetivo a correção da nomenclatura de macroárea de contenção urbana, recuperação ambiental e uso sustentável no quadro 2, ao PL 008 de 2017, que em sua redação original era macroárea de contenção urbana e uso sustentável. E alerta também o coeficiente, e altera também, perdão, o coeficiente de aproveitamento mínimo da macroárea... Bruno Lessa, por gentileza, só para pedir para prorrogar a sessão. Presidente, questão de ordem, por favor, não faça isso. Já? Fazer o quê? Não faça isso por uma razão. A gente prorrogar a sessão? Porque já deveria esse pedido ter sido feito há muito tempo atrás, segundo o regimento. Nós estamos fazendo um esforço coletivo dos vereadores em respeito ao trabalho de quem fez o relatório, em defesa das pessoas que estão acompanhando. Nós estamos indo ao limite máximo de leitura cautelosa do parecer. A prorrogação da sessão, regimentalmente, já deveria ter sido pedido há muito tempo. Mas nós não estamos valorizando o não cumprimento estrito de pedido de prorrogação da sessão, porque nós sabemos o que está em jogo aqui. É uma lei importante, etc. Eu, quando perguntei baixinho ao presidente, que não estava no plenário,
Se alguém conversou com o presidente a respeito de alternativas de valorização da própria discussão que nós estamos fazendo, eu fiz com o objetivo de dar conhecimento ao presidente de uma possibilidade que, entre nós, com a Tratino, com o Bruno Lessa, em função do cronograma, em função dos desafios que a gente tem no final do ano, de que maneira nós poderíamos valorizar essa discussão que nós estamos tendo, com as pessoas não dormindo, porque tem, inclusive, vereador dormindo. Vereador, já fizemos sessões aqui, outras, e que de virar o vereador, inclusive, que é de muito tempo, já saímos daqui 1h da manhã, 2h da manhã. Não é verdade. E outras sessões. Claro que já, é verdade. Não é verdade. Claro que é verdade. Eu quero então, Já fizemos sessões aqui de virar. Agora, o plenário é soberano. Se o conjunto de vereadores achar por necessário... Vereador, o plenário é soberano. Se os vereadores aqui presentes acharem necessário, não tem nenhum problema, a gente coloca em discussão a pauta apresentada pelo vereador. Simples, e ela tem razões de ser, não é para tumultuar. O problema Não é tumultuar, não. O problema é que no que diz respeito a Bruno, a Tratino e pelo menos a bancada do pessoal e alguns outros, o que está sendo feito aqui é importante. Tem gente que propõe nem ler o relatório. Não tem nenhum problema, a gente coloca em votação. Não, mas deixa não tem problema. Eu conversei com a Tratino, conversei com o Bruno. Nós estamos querendo preservar o processo que vem sendo levado até agora. Vereador, vamos ouvir os vereadores. Se os vereadores concordar, não então tem eu vou problema. fazer uma proposta completa. E ela é evidente que, discutindo coletivamente e não privadamente, a proposta concreta é o seguinte: nós encerremos a leitura do relatório, termine a hora que terminar, tá? Até para que as pessoas possam acompanhar. A leitura está sendo feita agora do conjunto de emendas que tiveram a parecer, estou certo? De aprovação. Nós vamos entrar naquilo que eventualmente poderá ser objeto de toda aquela discussão que a gente tentou fazer lá dentro. Destaque, etc, etc. Então vai ter leitura das emendas rejeitadas, nós vamos gastar mais um tempo para as emendas rejeitadas, o congelamento, a ideia geral do que foi aprovado no parecer e do que foi rejeitado no parecer, nós acabamos no dia de hoje. E deixamos claro na cabeça não só da população que está nos acompanhando, de maneira disciplinada, etc. E, aliás, é bom dizer, muito bom que ela esteja aqui, porque durante o PUR de 2002, lembra, Macedo? Nós tivemos a PM, lembra, Bagueiro? Tivemos a PM lá fora, impedindo que a população nos acompanhasse aqui dentro. A população está disciplinadamente acompanhando as discussões, acompanhando a leitura do relatório. Eu acho que, em respeito ao trabalho já feito pelos relatores e em defesa do respeito que a gente está tendo a essa discussão, o bom senso, na minha opinião, recomenda que nós retomemos ou segunda ou terça, com uma sessão que ficará permanentemente aberta, para que nós possamos administrar a utilização de uma sessão permanentemente aberta, à exceção, presidente, de uma sessão que precisa ser especificamente convocada, que é da LOA. Então, nós teríamos um tempo para chamar segunda-feira uma sessão que, previamente, nós teríamos como prioridade dar continuidade à discussão das emendas e o debate, tá? E ela ficaria aberta o tempo necessário para que nós pudéssemos dar conta dessa votação. É uma proposta razoável. As pessoas estão cansadas, não é apenas Paulo Henrique que está no hospital, não, ou que foi fazer exame. As pessoas estão cansadas. Essa semana, nesta única semana, nós tivemos um trabalho que emocional e fisicamente tomou de nós uma energia enorme. Nós passamos semanas e semanas, porque tem veto e etc., passamos semanas e semanas e semanas sem discutir e deliberar sobre nada. E agora nós estamos submetidos a uma tensão, que foi a de ontem, do contrato temporário, e essa importante discussão do plano diretor, exaurindo mais do que seria razoável dos esforços dos próprios vereadores e do povo e da sociedade civil que está aqui nos acompanhando. A minha proposta é essa, de maneira simplificada, que nós esgotemos a leitura do parecer com as emendas aprovadas e reprovadas e que nós retomemos essa discussão, se nós queremos antecipar e ganhar tempo, a partir da segunda-feira, e aí numa sessão aberta, que
a gente administra o tempo e a utilização. É simples isso. Pela ordem, senhor presidente. Não, Só para vereador. completar aqui a palavra do vereador Paulo Eduardo, em conversa aqui, exposta essa questão do horário, eu coloquei que nós já terminamos aqui também audiências públicas, 1h da manhã. Mas o que eu gostaria de lembrar que na reunião interna dos vereadores, eu coloquei que não achava prudente, interessante e algo que acrescentasse, ler todo o parecer. O vereador Paulo, até agradeço, ele disse que era importante até para exaltar o trabalho, que não foi pequeno, meu e do vereador Bruno, especialmente. Então, foi mantendo que nós realmente havíamos concordados e combinados de terminar a votação ainda no dia de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Foi não, vereador. Bom, raríssimas vezes eu concordo com o vereador Paulo, mas eu acredito que ele tem razão, porque foi uma leitura muito extensa, uma leitura que realmente deixou todos muito esgotados. O tempo está se exaurindo, nós já ultrapassamos, na verdade, está todo mundo muito cansado. E eu acredito o seguinte, se nós queremos fazer uma votação séria, e eu gostaria muito de poder destacar as minhas emendas, não votar em bloco. Eu não vou fazer isso hoje, da forma... Vamos ficar aqui discutindo diversas emendas, cada um, e depois ainda discutir o plano. Isso não vale a pena fazer algo assim. Já esperamos tanto tempo. Já estamos os 48 do segundo tempo. Esperar mais um pouquinho. Já lemos aqui. A gente coloca na próxima segunda-feira, uma sessão extraordinária, para que a gente possa debater de forma tranquila, de forma serena, bem pensada, todas as emendas. Eu acho que é o mais razoável se fazer. Obrigado. Tá, algum vereador, vamos dar continuidade à leitura e coloca o Paulo. Presidente, eu faço uma proposta. A gente não decide isso agora. Continuemos na leitura dos pareceres das emendas que foram aprovadas, das emendas que foram rejeitadas, e aí nós interrompemos e fazemos um balanço entre nós quando acabar. Tá, vereador. Não Estou precisa nem pedindo para o antecipar a vereador deliberação. dê continuidade ao trabalho e vamos aqui nesse tempo ouvindo os vereadores, a opinião de cada um e cada um queira fazer sua exposição de campo de ideia e caso haja necessário a gente coloque a proposta do vereador Paulo em votação. Pedir ao vereador Bruno, por gentileza, dê continuidade. Retomando a leitura, presidente, a emenda 267 altera a legenda do mapa 2 para a correção da mesma, que trazia sua redação original os nomes da macrozona escritos de maneira diferente daquele previsto no PL 08. A emenda 268 altera a legenda do mapa 3 para a correção da mesma, que trazia sua redação original o nome das macrozonas escritos de maneira diferente daquela prevista nos artigos do PL 08. A emenda 269 altera o artigo 147, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 147. Para aprovação de projetos particulares de grande porte, conforme a definição por quadro 1 e anexo à presente lei, com sistemas de coleta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário, será exigido termo de compromisso da empresa concessionária ou do órgão municipal competente para a operação dos mesmos. A presente emenda tem como objetivo especificar o que são empreendimentos de grande porte, de acordo com a definição prevista no quadro 3 do PL 008/2017, de forma a facilitar o entendimento do artigo da questão. A emenda 270 altera o inciso 1º do artigo 246, que passa a ter a seguinte redação. As ações prioritárias para as áreas de risco são elaborar no prazo de até 4 anos, contados no início da vigência dessa lei, o Plano Municipal de Redução de Riscos. A presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo para a implantação do Plano Municipal de Redução de Riscos. Presidente, é nessa emenda que foi acordada a emenda verbal pela unanimidade dos vereadores, reduzindo esse prazo para 1 ano. Peço atenção da Secretaria-Geral da Mesa Diretora para a redação final. Emenda 271, altera o inciso 5º do artigo 18, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 18, inciso 5º. Promover a construção de empreendimentos de habitação de interesse social comprometidos com o atendimento das populações e comunidades de baixa renda, priorizando as áreas de abrangência dos polos concentradores de emprego, visando a desocupação de áreas de risco de deslizamento situadas em interiores das áreas verdes, legalmente protegidas, contemplando a participação da população local nas decisões. A emenda em tela retira a expressão sempre possível da redação do inciso 5º. Emenda 270. Aqui passou para 1 ano. Tá ok. Tá ótimo. Isso. É aquela sugestão de ontem. A emenda em tela retira a expressão sempre possível da redação do inciso 5º do artigo 18, vez que ouvir a população local é imprescindível para a construção de novas habitações de interesse social, mesmo se tratando de áreas de risco e áreas verdes protegidas por lei. Emendas 273 e 384 são apensadas.
Alteram o artigo 163, que passa a ter a seguinte redação: são componentes do sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres. Unidades de conservação estaduais e municipais, trilhas, área de preservação permanente e reservas legais, praias e lagunas, ilhas marítimas e lagunares, parques urbanos, hortos e viveiros, espaços livres e áreas originárias ao parcelamento do solo, zonas de especial interesse ambiental e de especial interesse pesqueiro, espaços livres e áreas verdes de logadores públicos, espaços livres e áreas verdes de instituições públicas e serviços públicos de educação, saúde, cultura, lazer, abastecimento, saneamento, transporte, comunicação e segurança, faixas de servidão em linha de transmissão, cemitérios públicos e privados, clubes de campo, clubes esportivos sociais, sítios, chácaras e propriedades agrícolas. A presente emenda tem como objetivo eliminar a dicotomia entre área pública e privada no que diz respeito aos locais em que são componentes do sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, uma vez que a ideia central é a preservação desses locais. Emenda 274, altera o artigo 140, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 140. O plano de saneamento ambiental integrado deverá ser compatível com o plano das bacias hidrográficas em que estiver inserido, se for o caso. A emenda em questão tem como objetivo adequar a redação ao artigo mencionado. Emenda 275, em seguida peço ao vereador Emanuel Rocha que assuma, por favor, a primeira secretaria para a leitura. Emenda 275, altera o parágrafo único do artigo 160, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 160, parágrafo único. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será elaborado no prazo de até 2 anos, contados no início da vigência dessa lei, e renovada a cada 5 anos, de acordo com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, devendo abranger o ciclo em que se inicia desde a geração do resíduo, com a identificação do ente gerador, até a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, passando pela responsabilização do setor público, titular ou concessionário, do consumidor, do cidadão e do setor privado na adoção de soluções que minimizem ou ponham fim aos efeitos negativos para a saúde pública e para o ambiente em cada fase do ciclo da vida dos produtos. A presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A emenda 276 altera o inciso 11 do artigo 169, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 169, inciso 11. Exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora, bem como aqueles que servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias. A presente emenda tem como objetivo a adequação do inciso 11, do artigo 169, em que sua redação previa como área de preservação permanente exemplares raros, ameaçados de extinção insuficientes conhecidos da flora e da fauna, sendo que animais não podem ser classificados como APP. A emenda 277 altera o artigo 172, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 172. A redução, desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação municipal de proteção integral de uso sustentável só pode ser feita mediante estudo técnico, consulta pública ou lei específica. A presente emenda tem como determinar que a redução, desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação municipal de proteção integral de uso sustentável só pode ser feita mediante estudos técnicos, consulta pública e lei específica, e não apenas através de lei municipal específica, conforme previsto na redação original. Vereador Emanuel. Vereador Emanuel, pedir para Vossa Excelência substituir na primeira secretaria. Vai ser? Leandro? Vereador Leandro. Que o vereador Leandro estava anteriormente a mim. A emenda 278 altera o inciso 6º do artigo 25, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 25, inciso 6º. Consolidar e capacitar as colônias de pescadores e as entidades representativas dos pescadores profissionais, promovendo as ações necessárias ao reconhecimento, regularização e profissionalização, viabilizando a instalação de infraestrutura adequada e acessível para a operação e comercialização do pescado. A categoria colônias não contempla todos os pescadores, visto que há outras entidades representativas de pescadores profissionais. Por isso, propõe-se adicionar, para além daquela categoria, o termo entidades representativas dos pescadores profissionais. A emenda 279 modifica o artigo 160 para adequar a redação às diretrizes e objetivos do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A emenda 280 altera o artigo 161, que trata da gestão integrada de resíduos sólidos, de forma a adequar a sua redação aos objetivos e diretrizes previstas nesse plano. A emenda 281 altera o parágrafo único do artigo 124, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Para estimular as construções sustentáveis, a lei específica criará, em até 3 anos, incentivos fiscais, tais como IPTU verde, destinados a apoiar a adoção de técnicas construtivas voltadas à racionalização
do uso de energia e água, gestão sustentável e resíduos sólidos, aumento da permeabilidade do solo e da cobertura vegetal, entre outras práticas. A presente emenda tem como objetivo alterar o parágrafo único do artigo 124 para incluir o prazo de criação de lei específica com o objetivo de criar incentivos fiscais, tais como o IPTU verde, destinados a apoiar a adoção de técnicas construtivas voltadas à racionalização do uso de energia e água, gestão sustentável de resíduos sólidos, aumento da permeabilidade do solo e da cobertura vegetal, entre outras práticas. A emenda 282 altera o mapa 9, criando uma ZEPAC, Zona Especial de Preservação do Ambiente Cultural, a PAP, Área de Proteção do Ambiente Paisagístico, no cemitério São Lázaro de Itaipu. A presente emenda tem como objetivo a criação de uma Zona Especial de Preservação do Ambiente Cultural no cemitério São Lázaro de Itaipu, no PUR da região oceânica, Lei 1968 de 2002. O cemitério está previsto como bem cultural a ser protegido na região oceânica. A emenda 283 modifica o mapa 9, criando uma ZEPAC APAU na Fazendinha, como forma de proteger as peculiaridades e manter a identidade do bairro em questão. A emenda em questão serve também como uma salvaguarda ambiental, vez que com essa proteção os futuros empreendimentos deverão manter o padrão dos empreendimentos já existentes. A emenda 284 modifica o parágrafo 1º do artigo 43, que passa a ter a seguinte redação: além das leis delimitadas na presente lei, outras poderão ser instituídas posteriormente por ato do Poder Executivo ou por lei de iniciativa do Poder Legislativo, desde enquadradas em ao menos uma das definições previstas nos incisos caput do presente artigo. A emenda em tela estende ao Legislativo a possibilidade de reconhecimento de ZEIs na cidade, que é fundamental para assegurar a gestão democrática na política urbana, uma vez que se aumenta a possibilidade de acolher demandas da população e de discutir quais porções de território melhor servem à moradia popular. A emenda 286 altera o inciso 3º do artigo 37, que passa a ter a seguinte redação: parcelamento, usos e volumetria compatíveis com os objetivos da política de desenvolvimento urbano estabelecidos nessa lei e em conformidade com os planos de mobilidade urbana e saneamento ambiental. A emenda em questão tem como objetivo prever que a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo seguirá o que prevê o plano de mobilidade urbana e saneamento ambiental, vez que Niterói já sofre com grandes problemas de mobilidade e manifesta sinais de crise hídrica. A emenda 287 a emenda 287 modifica o inciso 28 do artigo 36, que passa a ter a seguinte redação: regularizar o uso das áreas passíveis de mineração, exceto aquelas localizadas em áreas de preservação ambiental, assim como próximas áreas ocupadas com uso residencial. A emenda em tela inclui as áreas ocupadas com uso residencial, dentre aquelas que não podem ser regularizadas pela legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, com áreas passíveis de mineração, uma vez que tais áreas devem estar longe do perímetro urbano, não permitindo impactos do ar, sonoros e ambientais, com explosões, poeira, excesso de tráfego de caminhões, dentre outros. A emenda 290 modifica o inciso 5º do artigo 36 e foi aprovada parcialmente com as seguintes alterações. Artigo 36, inciso 5º, promover os modos de transporte não motorizados, em especial pela adoção da estratégia que incentive a caminhada e o uso de bicicleta, considerando a segurança da população. A emenda em tela acrescenta medidas específicas de segurança para incentivar o uso de transportes não motorizados, como a caminhada e o uso de bicicleta. A diminuição do uso de veículos motorizados é de vital importância para a diminuição da emissão de gases poluentes na atmosfera, melhorando consideravelmente a qualidade de vida da população. A emenda 291 adiciona o parágrafo 5º do artigo 33 com a seguinte redação: as áreas úmidas das lagunas de Itaipu e de Piratininga deverão ser consideradas como áreas de preservação permanente, APP, e assim constar no mapa 5, ressalvando as EIs e ou as zonas de especial interesse pesqueiro situadas na borda da lagoa de Piratininga e nas proximidades da lagoa de Itaipu. A emenda em questão altera o artigo 33, que versa sobre a rede territorial ambiental, para incluir as áreas úmidas das lagoas de Itaipu e de Piratininga como área de preservação permanente, APP. As áreas úmidas constituem ecossistemas essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico e para o bem-estar das populações, além de regular todo o sistema hídrico das regiões, essencial para a biodiversidade. A riqueza de biodiversidade suportada pelas áreas úmidas a torna instrumentos naturais determinantes para a purificação das águas e controle dos ciclos hidrológicos,
garantidoras do desenvolvimento das atividades humanas, que torna a sua preservação de suma importância. A emenda 301 se justifica uma vez que a categoria colônias não contempla todos os pescadores, visto que há outras entidades representativas de pescadores profissionais. Nesse sentido, a emenda substitui aquela categoria por entidade representativa de pescadores profissionais. A emenda 308 inclui o artigo 204 com a seguinte redação: prazo máximo do termo de ajustamento de conduta é de 6 anos, incluindo possíveis prorrogações. A despeito do que dispuser o termo assinado, a não adequação integral das condutas objeto de ajuste no prazo máximo de 6 anos implicará no imediato cancelamento de todas as licenças e autorizações ambientais vinculadas às condutas não ajustadas, no encerramento, por meio de cronograma a ser definido pelo órgão ambiental, da atividade cujas condutas não ajustadas estejam vinculadas, na imediata inscrição dos débitos decorrentes das multas incluídas e estipuladas no ajuste de dívida ativa para cobrança dos valores na sua devida proporção, na imediata execução judicial das obrigações assumidas no ajuste ainda não cumpridas e que estejam relacionadas a danos e impactos causados e não mitigados ou compensados pelo infrator. Parágrafo 2º. Fica vedada a celebração de termos de ajustamento de conduta que tenha como escopo parcial ou integral ajuste de conduta já submetidos a ajuste por esse instrumento ou análogo. Faz-se necessário um regramento mínimo dos termos de ajustamento de conduta para que esse importante instrumento não seja utilizado recorrentemente com o intuito de não cumprimento das condicionantes ambientais. A emenda 322 modifica o inciso 10 do artigo 169, que passa a ter a seguinte redação: os costões rochosos e afloramentos rochosos litorâneos com declividade maior que 30 graus. A emenda em tela retira a expressão banhados pela Baía de Guanabara para prever que todos os costões rochosos e afloramentos rochosos litorâneos situados na Bahia ou no litoral oceânico deverão ser preservados. A emenda 324 altera o caput do artigo 139 para que o Poder Executivo fique encarregado de elaborar e encaminhar o Poder Legislativo o Plano de Saneamento Ambiental integrado no prazo de 1 ano e 6 meses, contados do início de vigência do Plano Diretor, que sua revisão seja feita ao menos a cada 4 anos. A presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo para a elaboração do Plano de Saneamento Ambiental integrado. Com a publicação da Lei 11.445/2007, a Lei de Saneamento Básico, todas as prefeituras têm a obrigação de elaborar seu Plano Municipal de Saneamento Básico. O recebimento de recursos federais para projetos de saneamento básico está condicionado à elaboração do plano, ou seja, por não ter plano desde 2014, a Prefeitura de Niterói não recebe esse tipo de recurso. Desta forma, nada mais adequado do que a definição do prazo de elaboração do Plano de Saneamento Ambiental integrado estar definido no Plano Diretor, conforme pretende a presente emenda, para que a partir da aprovação deste sejam elaborados os planos de parcelamento e uso e ocupação do solo. Além disso, a proposição em questão também é objetiva que o referido plano vire lei municipal para que seus objetivos, metas e propostas possam de fato ser efetivados e cumpridos. A emenda 325 adiciona o inciso 15 ao artigo 23 com a seguinte redação: esse plano municipal de gerenciamento costeiro deverá ser elaborado no prazo de 1 ano contados do início da vigência dessa lei. A presente emenda tem como objetivo a especificação de um prazo para a implementação do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. A emenda 328 altera o mapa 9, mapa de zonas especiais de preservação de ambiente cultural, ZEPAC, para incluir a área referente à comunidade aldeia Imbuí, situada no caminho dos Fortes, próxima à praia do Imbuí, Jurujuba, Tibau e Piratininga. Tal emenda se faz necessária para preservar a área em questão, evitando o crescimento desordenado, além de proteger as famílias tradicionais que há muitos anos residem nesses locais. A emenda 334 altera o inciso 22 do artigo 125, que passa a ter a seguinte redação: estimular a agricultura familiar, urbana e periurbana, incentivando a agricultura orgânica e a diminuição do uso de agrotóxicos, sobretudo mediante manejo agroflorestal sustentável, praticadas na pequena propriedade ou posse rural familiar. A emenda em tela altera o inciso 22 do artigo 125, para deixar claro que o manejo agroflorestal sustentável praticados na pequena propriedade ou posse rural familiar também deve ser considerado como objetivo da política ambiental do município de Niterói. De a gentileza passar para o vereador Ricardo Evangelista.
Emenda 337 altera o mapa 5 para incluir no especial de interesse ambiental em torno da Lagoa de Itaipu. A emenda em questão visa entender a proteção ambiental, garantindo as redes da laguna e de Itaipu em seu retorno, o Parque Estadual da Serra Tiririca, o CETEP. P7. Criando em 1991, determinado ampliado nos anos seguintes, compreendendo além da Serra das Divisas de Niterói e de Maricá, em torno da Lagoa de Itaipu, a área da Duna Grande e as ilhas Pai, Mãe e Filha, o Morro da Peça e segmentos da reserva desse ribeiro. Porém, nesse momento, parte desses territórios de relevante interesse ambiental se encontram desprotegidos de uma normativa legal, uma vez que os decretos de ampliação do parque foram questionados judicialmente. A emenda 345 adiciona o inciso 3 do artigo 32 e passará a ter a seguinte redação. Artigo 32. Será estimulada a criação de corredores verdes urbanos ligados aos fragmentos florestais urbanos e fica criado o corredor verde ligando o Parque Natural Municipal de Niterói, setor Viração e do Parque Estadual da Serra Tiririca na área dedicada do mapa 5 desta lei. A presente emenda tem como objetivo criar um corredor ecológico ligando áreas de preservação do Parque Natural Municipal de Niterói, setor Viração do Parque dos Estaduais da Serra do Tiririca, a implementação dos corredores verdes, além de desenvolver uma melhoria da relação da população com os espaços naturais, facilitando a sua manutenção, ainda viabilizando ações mitigadoras de impactos ambientais, quando um corredor verde também auxilia na drenagem, ou reduz o volume de veículos poluentes em determinada área, melhorando a microclima. A emenda 346 adiciona no inciso 11, renumerando os subsequentes do artigo 289, com a seguinte redação. Artigo 289. Recursos pavimentos de arremessos dos royalties do petróleo. Emenda 346 se justifica uma vez que inclui recursos provenientes de recebimento dos royalties do petróleo no rol de recursos que possam ser destinados do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, especialmente no horizonte dos próximos 10 anos, período de vigência do Plano Diretor de Niterói, já que é esperado expressivo aumento de arrecadação dessa fonte de recursos. Emenda 348, do seu artigo 1, inclui no inciso 19, o artigo 197, da PL do Plano Diretor. Artigo 97, criação do Parque Natural Municipal no entorno da Lagoa de Itaipu. A tal emenda pretende incluir a criação do Parque Natural Municipal em torno da Lagoa de Itaipu, no rol das ações prioritárias do Sistema Municipal das Áreas Protegidas, de áreas verdes e espaços livres. A presente emenda é meritória, vez que objetiva a criação de novas unidades de conservação municipal. A emenda 349 altera os incisos 5 e 6 do artigo 5, que passam a ter a seguinte redação após este parecer. Artigo 5. Entende-se, por direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o efeito incidente sobre o patrimônio ambiental, bem de um uso comum e essencial à sadia qualidade de vida, constituindo por elementos do sistema ambiental natural, o sistema costeiro e marinho e do sistema urbano, compreendendo o ambiente construído, de forma que se organize equilibradamente para a melhoria da qualidade ambiental e de bem-estar humano. Artigo 6, inciso 6, Entende-se por gestão democrática a garantia da participação de representantes dos diferentes segmentos da população, diretamente ou por intermédio de associações preservativas nos processos de planejamento e gestão da cidade, na implantação e avaliação de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano mais eficientes, eficazes e efetivos. A presente emenda tem como objetivo adequar a redação do parágrafos 5 e 6 do artigo 5. No inciso 5, foi inclusa a expressão do ambiente construído, pois do ambiente ou meio ambiente também fazem parte dos espaços construídos, transformados e ocupados pelo homem. Todo ambiente deve ser planejado ou modificado, prevendo maior qualidade ambiental, baixos impactos, maior conforto ambiental e mais eficiência, logo mais e sustentáveis. No inciso 6, foi incluída a expressão mais eficiente, eficaz e efetivo,
pois os projetos devem considerar eficiência global nas fases de elaboração, instalação e uso. Desta forma, os gastos relativos à inovação e técnica mais eficientes representariam investimentos e não apenas custo a curto prazo. A emenda 350 altera o inciso 15, 16 e 19 do artigo 10. Porém, os incisos 19 não será mais alterado, ficando mantida a redação original do PL e a indicação desta emenda passará a ser a inclusão do inciso 27 do artigo 10, além das modificações dos incisos 15 e 16, passando a ter a seguinte redação. Artigo 10. Inciso 15. Garantir a universalização do abastecimento de água potável, da coleta e do tratamento ambientalmente adequado dos esgotos e dos resíduos sólidos. 16. Adotar medidas para mitigar impactos de ações antrópicas que contribuem para a mudança do clima, inclusive por meio de ações práticas e tecnológicas que contribuam com a menor emissão de gases do efeito estufa, da utilização de fontes renováveis de energia e da construção sustentável, e para adaptar os efeitos reais ou esperados pela mudança do clima. 27. Incentivar estudos hidrológicos e utilização dos mananciais subterrâneos como medida preventiva a eventos de crise ou vulnerabilidade hídrica, sendo considerados reservas estratégicas ou alternativa incrementar que assegure melhor gestão integrada, preservação e valorização dos recursos hídricos municipais. A emenda em questão tem como objetivo proteger os mananciais subterrâneos e os recursos hídricos, a redução das disponibilidades hídricas e o aumento da demanda nos centros urbanos reforçam a necessidade de preservar os mananciais subterrâneos. Gerir este recurso significa desenvolver instrumentos para impedir sua superexploração, contaminação ou invisibilização de recarga. Investir na proteção é um uso dos mananciais subterrâneos, representa considerável autonomia hídrica para o município, uma vez que o sistema de captação humana Laranjal atende não somente aos municípios de Niterói, mas também de São Gonçalo, Itaboraí, parte de Maricá e da ilha de Paquetá. O liminar da saturação desse sistema fica mais próximo a cada ano. As emendas 45 e 364 devem ser pensadas à emenda 368, que recebeu parecer favorável, pois ambas modificam o mapa 5, adicionando toda a área de preservação permanente em torno da Lagoa de Itaipu, conforme a delimitação aprovada pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, o COMAN, em 28 de novembro de 2017. A emenda 368 tem como objetivo alterar o mapa 5 para garantir a proteção da Lagoa de Itaipu e da fixar marginal de proteção da laguna, o que não se é previsto no mapa original. As áreas de preservação permanente possuem o fundo de proteção, de proteger os recursos naturais e ambientais, os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a fauna e a flora e também assegurar o bem-estar da sociedade. Por meio do Decreto Estadual 42.355/2010, alterado pelo Decreto número 42.934/2011, foi demarcada a faixa marginal de proteção da laguna de Itaipu, bem como o plano de alinhamento da orla. A faixa marginal de proteção é considerada como área de preservação permanente, tendo em vista o seu papel na proteção contra os processos erosivos e consequentemente, arraçoamento, como filtros de área de tampão, na retenção de matérias e absorção de elementos químicos, que não se escoam diretamente para o corpo da água e como habitat para a fauna silvestre. A emenda 369 altera o mapa 9, criando a Zona Especial de Preservação do Ambiente Cultural, ZEPAC, imóveis de interesse de preservação,
o Procuban. O Centro Procubanco, localizado na rua Noronha Terrezão, funciona como um importante centro social do bairro e abriga hoje escolinhas de futebol, badminton e uma escola de lutas. A emenda 371 e 372 alteram, respectivamente, no inciso 4, no artigo 100, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 100, inciso 5. Até a revisão da legislação de reparcelamento, o uso e ocupação do solo ficam estabelecidos como parâmetros para os novos parcelamentos nas áreas de especial interesse agrícola nas regiões de Pendotiba e de Várzea das Moças e Rio do Ouro, além dos bairros do Engenho do Mato, indicadas pelo mapa 10 desta lei. A área mínima é do lote de 2.000 metros quadrados e testada mínima do lote de 20 metros no mapa 10. No projeto de lei encaminhado pelo chefe do Poder Executivo, por meio da mensagem executiva 07/2017, no artigo 100, veio acompanhado de 2 parágrafos, 4, razão pela qual deve ser renumerado o segundo para passar a constatar no parágrafo 5. Ademais, o novo parágrafo 5, merece ajuste na sua redação originária, de modo a ser adicionado nos bairros do Sapê, Cachoeira, Matacacá, Maria Paula, Muriqui, Jacaré, Cantagalo, Pendotiba, Engenho do Mato, Monte Alegre e Serra Grande. Em suma, pretende-se incluir nas regiões de Pendotiba e de Várzea das Moças e do Rio do Ouro, além dos bairros do Engenho do Mato, como áreas de especial interesse agrícola. Por seguinte, deverá ser alterado no mapa 10 para igualmente fazer constatar nos bairros acima como área de especial interesse agrícola. Na emenda 374, altera o inciso 2 do artigo 255, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 55. Promoção de atividades econômicas sustentáveis, permitindo a instalação de equipamentos para beneficiamento de riquezas extraídas do mar. O objetivo da presente emenda é fomentar o desenvolvimento na cidade do setor relacionado e da economia do mar, no nosso município, banhado pelas praias e pela praia de Guanabara, devendo tal potencial a ser explorado. Passar para o Manuel Rocha. Emenda 375. A emenda 375 adiciona a linha K, inciso 3 do artigo 130, com a seguinte redação. Artigo 130. K. Riscos geológicos geotécnicos. A presente emenda busca incluir os riscos geológicos geotécnicos no rol mínimo das áreas vulneráveis a serem mapeadas pelo Plano Municipal de Resiliência na frente às mudanças do clima. A emenda 376 altera a redação do artigo 63 com uma forma de especificar a área em que é possível a aplicação do instrumento de política urbana previsto no Estatuto da Cidade. Porém, a redação da emenda não deixou claros os objetivos da mesma, devendo ser reescrita da seguinte forma. Artigo 63. São considerados imóveis subutilizados os lotes e grebas com área superior a 500 metros quadrados, localizados na macro-área de integração metropolitana que apresente coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo definido no quadro 2 anexo. Parágrafo único. Lei específica poderá definir os parâmetros de aplicação nas demais macro-áreas definidas nesta lei. A emenda 377 dos parágrafos 4º e 5 do artigo 162, que passa a ter seguinte redação. Artigo 162, parágrafo 4º, o uso e a ocupação das áreas componentes do sistema de áreas protegidas, áreas verdes, espaços livres, são determinados por normativa específica pela legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, que poderão rever a relação entre os usos permitidos nas zonas de uso e parâmetros de ocupação. Parágrafo 5. A legislação de parcelamento, uso e ocupação de solo ou norma específica poderá criar, alterar ou suprimir as ações prioritárias propostas no mapa 5 da presente lei. A presente emenda traz a alteração necessária para que se esclareçam as prerrogativas da legislação de parcelamento, uso e ocupação de solo, bem como de outras normas específicas no que diz a respeito do sistema de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres. A emenda 378
adiciona os parágrafos 1, 2 ao artigo 172 com a seguinte redação. Artigo 172, parágrafo 1º. As áreas de ampliação dos limites de uma unidade de conservação criada por instrumento normativo específico, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelos acréscimos propostos, serão consideradas áreas pertencentes à macrozona de proteção e recuperação ambiental